Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e uva passa no arroz da ceia eu até aguento. Mas ficar mais um ano sem retrocompatibilidade do PS3 no PS5, eu não aguento mais. Tô contigo, Samuel. Eu sou o Luiz Kuntz e para comprar todos os jogos que eu desejo em 2022, eu quero inverter a cotação do dólar, Samuel. A partir de hoje, R$1 vale 5,8 dólares. Simples assim. Tô contigo também, estamos fechados nessa promessa de ano novo aí. Bom, pessoal, você já deve ter percebido que esse é o nosso episódio de ano novo aqui, especial do Jogo Raro. E a gente vai dividir com vocês as nossas expectativas para esse ano que começa e também o que a gente gostaria que acontecesse para as 3 grandes plataformas. Então, Gui, sobe o som que hoje é dia de ano novo. É Réveillon aqui no Jogo Raro. É isso, pessoal, a gente vai começar o nosso programa agora dando um recado muito importante para você que gosta também de acompanhar, de ter uma experiência adicional do podcast Jogo Raro em outras plataformas. A gente tem, se você não conhece, a gente tem um Instagram do Jogo Raro, que é o @Jogo Raro. E por lá você fica sabendo sempre, a gente posta todos os dias, um conteúdo adicional que complementa um pouco a experiência do podcast aqui. A gente sempre vai ter um item interessante, um item curioso, e é sempre muito bacana. Eu recomendo fortemente você acompanhar a nossa produção de conteúdo também lá no podcast Jogo Raro. E também lembrando que a gente tem um canal no YouTube, a gente também está tentando se familiarizar com esse espaço aqui, é um pouco novo pra gente, tanto pra mim quanto pro Luiz, mas a gente está tentando entender um pouco mais como é que funciona essa plataforma para poder oferecer para você uma experiência adicional, complementar um pouco ao dia a dia aí de quem gosta de ouvir o podcast, quem gosta de acompanhar as nossas histórias sobre colecionismo dentro do PS3 e todas as plataformas que a gente tanto ama e discute aqui com vocês. Então, siga também o nosso canal no YouTube, que é o canal Jogo Raro. Você procura lá Jogo Raro no YouTube e vai nos encontrar. E por fim, eu gostaria de convidá-lo a acompanhar os nossos conteúdos em áudio, né? O nosso podcast, que é o nosso principal conteúdo, digamos assim, pela plataforma do Orelo. O Orelo é um aplicativo desenvolvido por brasileiros, que é muito bacana. Primeiro porque oferece uma experiência leve, no sentido de não ser um aplicativo pesado, que fica ali pesando, digamos assim, a experiência de uso, né? De ouvir, de acompanhar o conteúdo. Então ele é bem leve ali no seu device, seja ele Android ou iOS. E tem uma curiosidade, uma característica muito interessante. Você deve saber, meu caro ouvinte, amigo, enfim, agora internauta que está nos vendo também em vídeo, que os músicos, enfim, os artistas de maneira geral, são de alguma forma remunerados também por streaming. Então, quando você ouve ali um conteúdo no Spotify, por exemplo, a plataforma paga um centavo, digamos ali, de uma fração, digamos assim, do resultado para o produtor de conteúdo. E a Orelo está, de alguma forma, inovando porque ela está fazendo isso para os produtores de conteúdos em podcast. Então, se você nos ouvir pela plataforma Orelo, além de ter um ambiente, como eu mencionei ali, um aplicativo que é bem leve, você vai poder contribuir com a gente ouvindo e sem custo adicional nenhum para você. Isso é muito legal também. E se você quiser apadrinhar, digamos assim, o Jogo Raro, oferecer um pouco mais, né, seja uma doação pontual ou mesmo um valor recorrente, como o Padrinho, né, como o Patreon, como tantas outras plataformas de crowdfunding que a gente tem pela internet, lá pelo Orelo você consegue fazer isso de maneira muito simples, muito tranquila. Então eu te convido a baixar também o Orelo para nos apoiar na produção de conteúdo. E por fim, se você tem aí algum empreendimento, algum negócio, alguma coisa ligada ao mundo dos jogos, se você é uma produtora, se você tem uma loja de games, enfim, se você tem algum tipo de business, algum tipo de negócio que se conecta diretamente com colecionismo, com videogame e queira fazer uma parceria com a gente, não deixe de mandar um e-mail para jogoraropodcast@gmail.com. A partir desse contato a gente consegue estreitar uma relação, enfim, tentar construir alguma coisa juntos. A gente também está com um site, que é o nosso site www.jogoraro.com.br. Ele, por enquanto, aí tem um penduricalho ali, a gente pendura ali, na verdade, os últimos episódios que são publicados no nosso podcast, mas em breve a gente vai colocar coisas novas ali, a gente tá pensando em ter uma série de coisinhas bacanas para
para colocar ali ao longo de 2022. Então a gente tá caminhando pro final desse ano, dessa primeira e vitoriosa temporada que eu tô conduzindo aqui ao lado do meu co-host e amigo Luiz Kuntz. Mas aí, sobre esse tema especificamente, a gente volta com certeza nas próximas edições. Bom, Luiz, então como a gente sempre começa, eu queria que você falasse o que de bacana aconteceu na tua semana aí de recebidos, faturados. Você jogou alguma coisa diferente? O que você conta de novo pra gente aí, pros nossos ouvintes, a respeito dessa última semana aí dentro do colecionismo? Samuel, o que rolou algo grande, Samuel. E assim, não sei como é que é no interior de São Paulo. Eu conheço só São Paulo, mas não conheço o interior. Mas aqui em Blumenau, no verão, é quente pra diabo e não tem vento nenhum. E sabe o que rolou, Samuel? Nessa ausência de vento e nesse calor insuportável, rolou mudança, Samuel. Meu Deus! E mudança significa mudar toda a coleção do ponto A pro ponto B. E como dá trabalho, Samuel, mudar a coleção. E é incrível, Samuel, porque a partir do momento que a gente tem um quarto de jogos todo montadinho, e a gente vê aquela estante de jogos, parece que é uma moldura, né, Samuel? Parece que é uma coisa assim, integrada à parede. Parece que ela é a parede, a tua estante de jogos. Então tu não percebe o quão volumoso isso é. A partir do momento que tu pega com uma mão cheia só, e tu pega ali uns 7 jogos, e tu vê que esses 7 jogos são pesados, aí tu sente a dimensão da trabalheira que tu vai ter pra mudar a coleção inteira. E é isso que eu tô passando, Samuel. Meu Deus, cara. Que sofrimento. Eu imagino, porque é complicado, né? Porque vou mudar. E aí também tem a questão de, será que o novo espaço vai comportar? Ou será que vai ficar legal? Ou será que vai funcionar? Ou será... É tanta condição que já me deixa com crise de ansiedade aqui. Já começa a ficar nervoso. E eu tô, Samuel, porque agora meus joguinhos lindos não estão expostos em nenhum lugar, estão em caixas tristes, escuras. Eu sei o que é isso. Os meus ficaram, tipo, 6 meses dessa forma e é muito triste mesmo. Mas que em breve eles possam respirar o ar controlado, né? Não pode ser um ar normal, porque isso pode danificar as suas embalagens, mas que ele possa respirar um ar controlado e conseguir novamente ver a luz também controlada do sol, né? Exatamente, Samuel. Bom, a minha semana aqui foi uma semana também mais contida, de novo por conta do final do ano, é um ano bem corrido aqui pra gente, mas eu fiz uma compra muito bacana, que foi uma compra de impulso, mas que foi muito legalzinha. Eu não tava imaginando comprar esse item, que é, não sei se você conhece, que é a edição especial do GTA 4, que vem com a bolsa mesmo, vem a bolsa e com um itemzinho que parece aquela onde eles transportam o dinheiro dos assaltos, já viu? É muito legal. Eu vi só por foto na internet. Mas, Samuel, até uma dúvida. Essas edições, assim, que vem bolsa, que vem esses artefatos, assim, que às vezes é plástico, às vezes é um corino, é uma... quando é meio antigo, por exemplo, GTA 4 foi lançado há muito tempo. Quando você abre a edição, não sei se ela tá lacrada ou não, a bolsa ela já não vem com aspecto assim de mofo, ou ela tá inteirona? Essa em especial está inteirona. Porque eu acho que era um item mais... Eu acho que esse era um item que eles construíram na época meio que pra parte de PR deles, né? De RP, assim. Então ele tem uma cara meio de premium. Então tem dentro, quando você abre, na parte da bolsa propriamente dito, tá os loginhos da Rockstar em relevo, tudo amarelinho. O material, a costura é muito boa. O artbook é impecável, enfim, tem uma soundtrack, tá lindo, assim, o material. E o que mais me chamou a atenção foi essa malinha, que ela é na linha do assalto mesmo, assim, que os caras usam, é muito bacana. E eu comprei totalmente no impulso, não tem onde pôr, aquela velha história, o dilema que eu vivo aqui, toda semana eu falo, não vou comprar essas coisas, aí compro, aí não sei onde pôr. Mas essa eu comprei meio com aquele sentimento de que eu vou usar essa bolsa. Essa bolsa eu vou usar e é isso mesmo, não importa. Vou colocar ali dentro e é isso. Vai ser a minha bolsa lá da academia. Eu vou
Thug Life, assim, vou fazer academia agora com a minha bolsa de dinheiro da Rockstar, assim. Boa. Vai ficar estiloso, Samuel, com certeza. É. Bom, mas é isso. E vamos então começar aqui as nossas expectativas para 2022, e aí uma forma bacana é a gente meio que separar isso por, sei lá, Sony, Microsoft e Nintendo, né, pelas fabricantes. E eu queria te perguntar, então, para começar, olhando para nossa plataforma de origem aqui, a nossa especial, o que você espera que a Sony faça para 2022 e se você tem algum jogo, alguma coisa que você gostaria muito de jogar esse ano de 2020, que vai se iniciar agora, né, de 2022, que já foi lançado ou que vai ser lançado? Ô, Samuel, parece que a gente toda semana bate na mesma tecla, mas é que é o que a gente precisa, sabe, Samuel? O que eu quero que a Sony faça? Eu quero que ela permita que os fãs da marca possam gastar dinheiro na compra de um console, porque ainda não tá dando. Os fãs dizendo, Sony, quero gastar dinheiro, quero gastar, cadê o console? E eu não consigo imaginar, Samuel, que gigantes do entretenimento, né, como são as três do videogame, não tenham aí uns laços muito estreitos com quem produz a matéria-prima. Uhum. Porque, assim, tem que ter uma ordem do que é mais prioritário, né? Uhum. E convenhamos, claro, existem outras prioridades que não sejam entretenimento, mas o entretenimento é uma forma de... É uma empresa que gera lucros absurdos, né? A indústria do entretenimento. Então, eu não consigo imaginar essas empresas que produzem chips não dando prioridade, né, para a indústria do entretenimento que faz girar tanto dinheiro. Então, assim, eu acho que a Sony também tem que né, dar o seu melhor, né, para entrar em contato com quem produz a matéria-prima, para que esses chips possam acontecer e os consoles possam ser produzidos, porque assim tá difícil. É bizarro essa história, né, cara, de você... Tipo, será que realmente não houve um planejamento para a produção de semicondutores? Quer dizer, tudo bem, a gente tem um evento sem precedentes e esse é um ingrediente agridoce sempre quando a gente fala de 2020, de 2019 a 2021, a gente sempre vai se lembrar desse tempero chamado pandemia, que ele é muito triste e absolutamente incalculável, né? Ele é um elemento coringa ali que ninguém conseguia prever. Agora, é muito complicado você não conseguir... Por exemplo, na prática, ou é uma questão absolutamente de guerra comercial, né? Absolutamente focado em China, de fato, usando de um golpe ali, digamos assim, estratégico para poder se valer no futuro de alguma vantagem competitiva, econômica ou política, ou é um erro brutal de planejamento, assim, sabe? Porque no início da pandemia já se percebeu que houve um acréscimo enorme do consumo desse tipo de componente, seja para smartphone ou para consoles ou para todas as outros itens de consumo que se valem de semicondutores, né? A gente sabe, por exemplo, computadores. Foi um negócio... A gente não teve escassez de computadores na pandemia, né? As pessoas conseguiam comprar os computadores, elas usam também, talvez não na mesma proporção, os semicondutores, dos chips, mas eles usam. Então a gente não teve também escassez de semicondutores na indústria de smartphone, né? O que se questiona, sim, houve um decréscimo em tese da inovação desses equipamentos, mas existia componente no mercado para abastecer essa indústria que vendeu horrores, vide os números que volta e meia o mercado divulga. Mas por que especificamente na indústria de entretenimento, especificamente para as três ali, a gente pegar Sony, Microsoft e Nintendo, a gente mais fortemente Sony e Microsoft, inclusive, né? Nintendo sofreu muito pouco, se sofreu efetivamente, né? Não houve relatos de falta de equipamento, muito pelo contrário. Mas por que então será que de fato tem uma questão, sei lá, de guerra comercial efetiva? É a Sony, uma empresa, tudo bem, uma multinacional, mas de origem japonesa, né? Asiática. Será que a China ali se valendo das questões tradicionais de conflito que eles já tiveram? Enfim, cara, é um negócio tão bizarro, porque na minha cabeça é assim, eu, China, fabricante, tenho absolutamente intenção de ser o celeiro e a grande fábrica do planeta, é uma maneira também de controle econômico nesse sentido, então me traz seu dinheiro, eu vou cobrar um pouquinho mais caro aqui agora, mas me traz seu dinheiro e eu vou continuar comprando, mas eu não vou te mandar mais chips, né?
Porque é isso no final do dia que aconteceu. É bizarro. Não, o mundo tem que girar, não dá pra entender. Eu tô começando a achar que pode ser guerra comercial mesmo, Samuel, porque já não faz mais tanto sentido. Poxa, ainda existe muita matéria-prima no planeta. Claro. Como é que eles não estão produzindo, né? Claro, o que se ouve nas pesquisas breves que eu fiz sobre esse assunto é que o problema é um plano de distribuição, não de fabricação. Ou seja, os caras não estão vendendo, eles têm itens, têm matéria-prima, pelo menos é isso que se percebe, mas não distribuem, por questões mercadológicas propriamente dito. Mas, enfim, vamos ver o que isso vai acontecer, né? E aí vamos voltar para algo mais legal, que é a espera de algo que, com certeza, a gente já tem na nossa mente que vai ser bom demais. E o jogo da Sony que eu tô aguardando demais e que eu já tenho certeza na minha mente que vai ser bom demais é God of War Ragnarok. Olha só. Putz, tudo que eu vejo desse jogo parece fantástico demais. Então, não tem como a gente olhar para 2022 e não pensar em God of War Ragnarok. Eu ia até te dar um print screen da minha tela aqui pra falar que eu não tô te copiando. Já é o meu spoiler. É o meu título também aqui da... Eu acho que a gente vai fazer esse. Acho que a gente vai fazer possivelmente da Nintendo também. Por razões óbvias aqui. Mas o meu, já dando spoiler, é o meu título também mais aguardado. Também por razões óbvias, né? Vai ser sensacional esse jogo. É um exclusivo, enfim. Vai ser. Não tenho o que falar. Mas dos meus, o que eu gostaria que a Sony fizesse para 2022 é que esses rumores, né, do tal projeto Spartacus, né, que foi vazado pela Bloomberg aí, que é aquela ideia de ter 3 opções lá na PSN, que você possa pagar para ter uma PSN onde você consiga ter acesso a jogos de PS3 e até de PS2, que eles de fato aconteçam. E aí eu vou colocar uma pitada de esperança / milagre, que eles aconteçam de uma maneira diferente, que é aquela maneira que a gente sempre gostaria, né? De poder colocar ali uma mídia de PS3 dentro do PS5 e ele identificasse ali um ID e baixasse a versão digital do jogo. Mais ou menos como é a estrutura da retrocompatibilidade do Xbox, que pra mim é super legal, friendly, né? Tipo, valoriza o item, valoriza a tua propriedade. Enfim, se é pra ter um sonho... de ano novo, se é pra pular 7 ondinhas, essa é a minha aposta, o meu desejo da Sony pra 2022. E meu jogo, como eu mencionei também, é o Ragnarok, sem dúvida nenhuma, assim. É um título que tô muito ansioso, sempre quando sai alguma coisa ali, tô ali vendo já as novidades, enfim, é um jogo que eu tô muito, muito ansioso. Mas vamos olhar agora pra Microsoft. O que você gostaria que acontecesse aí, digamos, para a Microsoft? Pois é, nosso editor Guito, pode repetir o mesmo áudio que eu fiz para a Sony, por favor? Permita os fãs da marca gastar dinheiro na compra de console. É a mesma coisa, né? Parece brincadeira, né? Parece brincadeira, né, Samuel? Mas, pô... mas assim, ó, olha só, se a gente for para a Nintendo tá alcançando a marca de 100 milhões de unidades vendidas. Então, assim, eu acho que a Nintendo é mais amiguinha da China. Pode ser. Porque a Sony e a Microsoft não estão conseguindo, né? E eu louco para comprar em 60 vezes sem juros o Xbox Series X e nada de aparecer o link de oferta. Pois é. Que bizarro isso, né, cara? Você sabe, um dia desse eu vi um negócio interessante da Nintendo versus as outras, né? Microsoft e Sony, que... por mais óbvio que possa parecer ser, me faz muito sentido, que é que a Nintendo, ela joga, como a gente já falou inclusive várias vezes aqui no podcast, que ela joga um jogo diferente, mas ela prioriza um negócio que as outras empresas talvez esqueceram, nessa ânsia sem igual de buscar performance, de buscar excelência em gráficos, que é a Nintendo entrega diversão, né? A Nintendo tem um ativo que é diversão. Se não for divertido, ela não entrega. E Sony e Microsoft, claro que buscam isso, evidentemente, mas isso é acessório à performance, acessório à excelência visual dos gráficos. Elas estão sempre numa corrida incessante sobre quem vai estabelecer um novo padrão, um novo patamar de evolução, de performance, de processamento de informação, enfim. É uma briga muito mais tecnológica do que uma perseguição em relação à diversão pura e simples que é jogar videogame, né? Faz sentido isso pra você? Faz todo sentido, Samuel.
E é interessante também nessa estratégia da Nintendo, que ela sempre teve uma estratégia de não lucrar só com a venda de jogos. Ela lucra também porque ela produz os seus consoles de uma maneira barata e os seus acessórios, né, seus controles. Então, o Xbox Series X e o PlayStation 5, cada unidade vendida gera um pequeno prejuízo nessa parte da venda de consoles, porque é mais caro. Para produzir um Xbox Series X, para produzir um PlayStation 5, é mais caro do que o preço de venda. E isso nunca aconteceu com a Nintendo. A Nintendo sempre fez de tal forma que seu console atingisse um lucro a cada venda de console. Então é uma maneira diferente de trabalhar e a gente sabe o porquê, né? Claro, o PlayStation 5 e o Xbox Series X têm um poderio gráfico gigante, né? Que se a gente fosse montar um PC com os componentes que existem no Xbox Series X e no PlayStation 5, seria muito mais do que os seus $500, ou, né? Iria talvez para $1.000, né? Se a gente fosse montar um PC do zero. Então tem esse componente que pesa bastante. Saindo aí da parte triste e indo de novo para a parte boa, teve aquela compra, né, Samuel, da Microsoft, que ela fez uma compra gigante, que ela comprou a Bethesda. Isso. E a Bethesda é responsável, né, por Elder Scrolls, por Fallout. E agora eles estão vindo com um novo IP, e esse IP também, assim como God of War Ragnarok, cada trailer que eu vejo, cada notícia que eu vejo me deixa com mais vontade de jogar. E o nome do jogo é Starfield, que está aí programado para 2022. Um RPG de ficção científica, assim, mais ambientado no espaço. E eu tô com muita vontade de jogar. Muito legal. Eu não cheguei, vou dar uma pesquisada depois. Eu não cheguei a ver nada desse jogo, não. Mas, pô, Bethesda, né? Enfim, o que falar, né? De narrativa, de tem um estúdio que consegue unir essas duas questões, né? De trabalhar narrativa versus ambientação gráfica e dentro de um mundo aberto. É a Bethesda, né? Não, os caras são top, são top. Fallout e toda a franquia do Elder é um negócio surreal, né? É muito comum você ver os fãs das franquias terem mais de 200, 300 horas de jogos, né? Tipo, Skyrim, o cara tem 300 e poucas horas. É um negócio bizarro. Eu já vi podcast de 5, 6 horas pra falar de Fallout, da galera falando um pouquinho das classes, da experiência da jornada que teve. Enfim, é um negócio realmente impressionante. Eu tenho até uma invejinha branca da galera que consegue fazer essas imersões enormes, assim, consegue ficar 200, 300 horas, porque eu não teria condição física, de tempo mesmo, de me dedicar tanto tempo, assim, de viver nesses mundinhos, assim, virtuais, mas deve ser um negócio bem legal mesmo. Bom, eu acabei não separando um jogo em especial para a plataforma, mas eu peguei um jogo aqui que ele não é exclusivo, especificamente, porque ele vai sair também para PlayStation, mas que eu possivelmente vou jogar no Xbox por uma razão óbvia, porque ele tem uma cara de Game Pass enorme, assim. Então, que é o Gotham Knights, que vai sair esse ano. Legal. Que é incrível também. Eu tava dando uma olhadinha nos trailers, já vi alguns gameplays. E ele tá lindo, assim. Então, eu acho que ele vai ser uma excelente forma de usar a plataforma que também é muito poderosa, né? A Series X, enfim. E você poder jogar com outros personagens, né? O Robin, a Batgirl, enfim, você vai ter uma série, pelo que eu vi no gameplay, vai ter uma série de outros personagens pra poder jogar, não só com o Batman. E esse eu tô ansioso. E esse possivelmente eu vou jogar, porque eu não quero gastar, sei lá, R$380 nele. Eu vou jogar no Game Pass aí. Ele tem uma cara de Game Pass, eu acho que se Deus quiser, ele deve sair no Game Pass aí. Aliás, o Game Pass, a gente fala muito... Eu particularmente sou um grande entusiasta do Game Pass, apesar dele ser um problema para nós colecionadores, né? Porque ele potencializa uma questão que a gente conversa bastante aqui, sobre a questão efetivamente do fim da mídia física, mas como o serviço é impressionante, né? De te entregar títulos muito interessantes, muitas vezes recém-lançados ou no ato do lançamento. O Forza é um bom exemplo disso. Então, títulos AAA, você pagando um preço irrisório. O meu Game Pass eu adquiri nessas promoções de Black Friday, que você adiciona um cupom que faz não sei o que, aí você acaba pagando R$9,90 por um ano quase. Então, é uma experiência de jogo bem legal, assim, uma experiência de serviço bem legal, apesar de que, como a gente menciona aqui, é um mixed feeling, né? A gente fica um pouco, por outro lado, meio triste, porque
porque ele tá dando tão certo que ele pode, como indústria, significar o fim ou a transformação do negócio que a gente gosta tanto, que é colecionar. E outra coisa assustadora, Samuel, até falando do jogo que tu estás a fim de jogar aí, como eles conseguem todo ano ou ter um Homem-Aranha ou ter algo do Batman que faça a gente ficar muito interessado Bizarro. em ver o filme ou em consumir algum jogo eletrônico, né? Eles sempre conseguem deixar a gente muito afim de ver o filme e jogar o jogo. É bizarro isso. Eu sempre falo que eu não vou comprar o próximo. Ah, não, o Homem-Aranha já deu, eu não vou comprar o próximo. Aí os caras lançam, eu vou e compro. Aí eu tento platinar, aí é um inferno. Aí fica mais, sei lá, 60 horas jogando um jogo. E é impressionante, você falou tudo. A gente sempre se encanta com o jogo. E aí eu quero comprar os bonequinhos. Tem uns bonequinhos do Batman aqui na minha estante. É uma tristeza. Mas enfim, é a parte de reviver a nossa infância, de reviver as coisas bacanas. E então eu quero o Gotham Knights, sim. Espero que ele venha baratinho no Game Pass. Vamos pra Nintendo pra fechar o nosso papo aqui. O que você acha que a gente... Aliás, o que você deseja, na verdade, que a Nintendo tem aí pra 2022 pra gente? E algum jogo que eu sei qual que é que você quer pra 2022. Muito bem. Março de 2022 agora, a Nintendo completa 5 anos de Nintendo Switch. E eu acho que 5 anos de console, Samuel, é uma marca muito legal, né? Vendeu muito. E eu acho que é o momento ideal da Nintendo vir a público e dizer: estamos prontos para começar a fabricação e vamos anunciar o Switch 2. e torcer para que o nome do Switch 2 não seja Switch U, né, Samuel? Cara, olha, seria genial se os caras lançassem no 1º de abril um Switch U, né? Ia ser genial, mas eu acho que eles não... Vai ser uma piada que vai doer muito pra eles, então melhor não. Melhor não fazer essa piada, Samuel. E esperar, né? Torcer muito para que a Nintendo continue muito, com uma amizade muito boa com os chinesinhos, para que quando anuncie o Switch 2, consiga fabricar bastante Switch 2, né? É isso aí. Talvez já esteja tudo programado, porque eles já reservaram os chips pro Switch 2 e não entregaram pra Sony e pra Microsoft, mas pro Switch 2 já tá tudo pronto lá. Os caras têm 100 milhões de chips disponíveis já lá pra eles. Tá tudo lá estocado. Né? Talvez seja isso que está acontecendo. Eles estão aguardando o lançamento. Boa. E me fala do jogo que eu sei qual que é. Olha, eu acho que o jogo, Samuel, é o próximo Rayman. Não é o Rayman. Não é nem o jogo da Ubisoft, é da Nintendo mesmo. Todo mundo tá muito afim de jogar Breath of the Wild 2. É isso aí. A fazer streaming no Twitch, no YouTube, a descobrir um monte de coisas que dá pra fazer com a física, para fazer o Link voar a 180 milhas por hora pelo cenário. A gente tá louco para brincar com as físicas do jogo e para jogar aquele jogo que antes de lançar já nasce uma obra-prima, que com certeza eles estão caprichando demais. Impressionante, né? Que é um dos hypes que eu não tenho medo de frustração, assim. A gente sabe que os caras vão entregar. É impressionante, porque ele tem... a questão narrativa é tão grande, é tão importante. E outra gente também tem uma conexão, né? As pessoas têm uma conexão tão grande também com a obra já, que aí é meio que... É um pouco mais fácil de jogar, entre aspas, mas não é que o jogo tá ganho, é porque os caras fizeram um trabalho tão lindo e tão bem estruturado na trajetória da franquia e do personagem. Então isso é mais mérito do que qualquer outra coisa. E eu também, é o meu jogo aguardado aqui, acho que vai ser uma coisa incrível também pra variar. E vai ser aquele esquemão de 300 horas que eu sempre falo, que eu não consigo as 300 horas, mas que todo mundo joga 300 horas e termina 4 vezes, 5 vezes o jogo, faz tudo, enfim, aquela coisa bizarra de sempre, e sempre se emociona com o jogo, enfim, é uma coisa única mesmo jogar Zelda. Eles sabem fazer uma aventura épica, né? Exatamente. É sempre uma jornada, né? É um pouco do que o Tolkien tinha com, assim, quando eu li Hobbit pela primeira vez e eu me senti na aventura ali, parte da aventura, é um pouco disso mesmo, assim, que esse ambiente consegue, né? Você tá meio que junto ali com o personagem, vivendo as questões dele. Tem essa áurea quase infantil, quase ingênua, né? De vivenciar aquela aventura.
em detrimento de parte importante de outras temáticas de outros consoles que são muito mais adultas e que a gente tá muito mais imerso, né? Que é coisa do tiroteio e nada contra, aliás, eu sempre jogo, gosto, pra mim é sempre uma diversão, tem momentos pra tudo, mas quando você vai, você entra nesse ambiente, nesse mundo Zelda, digamos assim, você sabe que vai ser uma jornada que vai te transformar de algum jeito, né? Vai te mexer diferente, vai conectar contigo de uma maneira diferente. Falou tudo, Samuel. Então isso por si só, né, já é uma grande... É um hype que a gente sabe que ele vai entregar, né? Diferente de um cyberpunk da vida. Não, vai ser incrível, não sei o quê. Vai ser incrível, mas aí buga, aí a experiência é toda truncada, enfim. E ali não, a gente sabe que é a simplicidade que tá... Claro que existe também uma excelência visual dentro daquilo que ele se predispõe a fazer, né? Mas ela é mais lúdica, ela é mais... Tá mais na narrativa do que no gráfico, né? Apesar do gráfico ser lindo também, né? Exato. A minha questão com a Nintendo, que é uma brincadeira, efetivamente, eu sei que isso não vai acontecer, mas é um negócio que que foi sempre um motivo pelo qual eu nunca emergi tanto na Nintendo, que é que a Nintendo, até pelas questões que a gente colocou aqui, né, de ser uma plataforma de diversão e não de competição, a Nintendo não tem um sistema de troféu, né? Então isso sempre foi uma coisa, eu queria tanto ter um troféuzinho, queria tanto ter umas coisinhas aqui dentro, sabe? Pra poder ter um histórico dos jogos que eu joguei, com a minha performance, sabe? Queria ter um histórico de performance nos jogos que eu brinquei aqui dentro. E ela não tem isso, porque aí é muito mais uma suposição minha, que aquele é um ambiente de brincadeira e não de competição, de diversão e não de disputa, efetivamente. Apesar de teve o Splatoon, né? Teve ali uma cena inicial de competição, entre aspas, mas ela era muito mais focada em esportes do que numa jornada pessoal de troféu, por exemplo. Mas eu adoraria que tivesse um sisteminha de troféu, ou de backlog de jogos, /performance, sabe? Eu queria ter alguma coisa nesse sentido, porque isso é uma coisa que faz sentido pra mim como jogador. De eu revisitar a minha lista ali de jogos e, de alguma forma, poder ver outros colegas que também tiveram experiências parecidas com as minhas. Então isso é instrumento pra poder discutir, sabe? Pra poder... que é parte da interação do jogo, né? Mas eu sei que isso dificilmente vai acontecer. A forma que a Nintendo trabalha, na verdade, Samuel, eu acho que certas jogadas dela, a gente não adianta nem tentar entender, a gente nunca vai entender. Porque a Nintendo, ela joga diferente, ela não joga com a nossa mente, ela é uma mente totalmente diferente. Então, coisas muito óbvias pra gente não são óbvias pra ela, e eu acho que a gente não chega nunca no porquê. Mas mesmo assim, ela faz sucesso. Então, essa que é a questão interessante. Talvez seja muito em razão dessa coisa da origem asiática, e no caso da Nintendo especificamente, ela não tenha sido como a Sony foi. A Sony é também uma plataforma de origem asiática, japonesa, enfim, mas que se ocidentalizou muito mais rapidamente, talvez, porque teve muito sucesso, né, no Ocidente. E a Nintendo sempre foi muito, muito fiel às suas origens, muito fiel às suas propriedades intelectuais ali. Enfim, sempre teve um ecossistema mais fechadinho. Sempre foi muito mais japonesa. Quem conhece a história japonesa, né? Eu sou casado com japonesa, então quem conhece um pouco desse ecossistema sabe que os japoneses têm um pouco essa coisa... Não é uma blindagem, porque pessoa que ninguém pode entrar nesse ecossistema, assim. Não, as pessoas são convidadas a entrar. Mas esse ambiente, ele se abre para quem em algum momento se torna, entre aspas, japonês, entende? É como se você... Em algum momento você vai fazer parte natural daquilo e aí você vai observar camadas daquela cultura, daquele universo que você não entende quando você é sei lá, esqueci o nome que se dá pros ocidentais que eles chamam, mas enfim, quando você não tá imerso à cultura. E eu acho que a Nintendo nunca fez essa transição. Por uma questão também de gestão ali e tudo mais, apesar de hoje ter um CEO ocidental, né, um canadense, se não me engano, o CEO da Nintendo, agora o cara da GameStop, né, esqueci o nome dele agora, mas é um ocidental, enfim, dentro de uma terra milenarmente ali, quase intransponível, e é muito raro você ver executivos ocidentais liderando grandes conglomerados japoneses. É muito, 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 muito raro. A imensa maioria das vezes são
dos seus próprios japoneses ali, enfim, figuras mais imersas no dia a dia daquele ambiente ali, tocando os negócios. O que acontece muito é que essas companhias tradicionalmente japonesas abrem para o Ocidente quando elas, por alguma questão também, muitas vezes mercadológica, precisam conversar mais com o Ocidente, precisam abrir mais os seus mercados, e aí ela tem a gestão e talvez é isso que aconteça com a Nintendo. E parte de mim quer que siga desse jeito, porque se mudar, eu acho que talvez a gente vai perder a Nintendo como ela é, né? Com essa coisa um pouco diferente, assim, essa coisa mais lúdica. Por exemplo, eu sempre quando eu vejo meu filho jogando um Switch, alguma coisa, ou jogando alguma coisa ligada à Nintendo, eu fico muito tranquilo. Meu filho não vai ficar estressado, não vai ficar nervoso, ele vai se divertir. E aí agora você manda um Fortnite, manda alguma coisa ali, eu já sei que se ele não passar da fase, ele vai ficar nervoso, ele vai se frustrar, enfim, que já existe ali um ambiente mais competitivo, mais ocidental, digamos assim, que é mais presente, né? E ao ponto que aquilo que a gente falou aqui no começo, que a diversão, no caso especificamente da Nintendo, impera, né? É mais recorrente, mais forte. Novamente, Samuel, não tenho nada a acrescentar, disseste tudo. Sigo com o relator. É isso aí. Bom, pessoal, é isso. A gente está concluindo aqui mais uma edição do nosso podcast Jogo Raro, a última edição do ano de 2021. E eu queria mais uma vez agradecer a todos os nossos ouvintes por seguir com a gente, acompanhando e de alguma forma vivendo com a gente esse sonho de fazer uma conversa, um podcast, enfim, bater um papo sobre jogos, sobre colecionismo, sobre a nossa percepção desse mundo tão legal e tão importante, não só do ponto de vista comercial, mas também de entretenimento. É tão legal a gente poder dedicar algumas horas aí do nosso dia ou da nossa semana para esse tema, né? Seja, como a gente mencionou aqui, conversando com vocês ou jogando propriamente dito. Então eu queria muito desejar a você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, um excelente 2022 e que você não esqueça aqui da gente, do Jogo Raro, que a gente possa estar juntos ao longo do ano, tratando de temas, falando sobre as nossas coleções, sobre as alegrias, também chorando algumas mágoas porque faz parte. Mas é um pouco da nossa expectativa, né, Luiz? Porque a gente tem um 2022 aí de muitas alegrias no colecionismo, né? Com certeza, Samuel. 2021 foi muito legal, né? Porque a gente iniciou o podcast Jogo Raro. E para mim, algo que faz muito sentido é que o conhecimento, ele realmente só faz sentido quando ele é compartilhado. E eu acho que compartilhar com os nossos ouvintes 2021 foi muito gostoso e tem tudo para ser o dobro mais gostoso em 2022. Bom, Luiz, aliás, eu queria fazer também essa ressalva, dizer que eu aprendi muito contigo aqui esse ano. Foi um prazer poder conduzir com você esse nosso papo aqui e que a gente tenha energia e disposição para seguir 2022 juntos aí, falando sobre o que a gente mais ama na vida, que é videogames, que a nossa família não nos ouça agora, que ninguém nos ouça aqui, mas que é videogame. Show de bola, Samuel, tô contigo. Valeu, pessoal. Bom 2022 para todos nós. A gente se vê ano que vem. Tchau, tchau.